Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Quando é que nós podemos dizer que amamos a Deus? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, é um ponto de reflexão. Quando é que nós podemos dizer que amamos a Deus? Nós temos falado ultimamente, carta de João, primeira carta, né? Que quando nós amamos a Deus, realmente nós vivemos em comunhão. Então esse é o ponto. A comunhão é a base daquilo que nós falamos, se amamos ou não a Deus. Nós devemos estar sempre em comunhão. Vou pegar um ponto aqui. Então, o nosso tempo aqui, ele é menos que assistir um filme. Nós temos pouco tempo aqui. Ele é menos que assistir uma novela. É menos que assistir um jogo de futebol. E é menos que o período de trabalho. É menos que o período de uma escola. Mas devemos entender que este é o momento mais importante de toda a nossa vida. Amém? Porque esse é o momento onde nós vamos adorar a Deus e edificar uns aos outros. Amém? Nós estamos na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos entrar nesse texto do capítulo 4, onde Paulo ele começa a falar sobre dons. Né? Vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Quem aqui não conhece Paulo? O apóstolo, né? Falado, né? Uma pessoa que é bem conhecida, né? Alguém que era um perseguidor e que tornou-se agora um perseguido. Lá no primeiro século a gente vê, né? Paulo é um homem que escreveu 13 a 14 cartas, né? Aqui no Novo Testamento. É um homem até de destaque, né? Bem conhecido. Mas muitas pessoas às vezes não conhecem Ananias. Quem é Ananias, né? Pouco se fala sobre Ananias. Parece que ninguém sabe nada sobre Ananias, né? É uma pessoa não muito falada. Mas Ananias, ele está mencionado em Atos capítulo 9, do 10 ao 19. Qual foi a importância de Ananias, né, na obra de Deus, ou no trabalho de Deus? Qual foi a importância dele para que o evangelho fosse proclamado? Às vezes pensamos, não, Paulo sim, né? Paulo teve importância, Paulo fez isso, fez aquilo. Mas Ananias foi um homem, né, cujo foi usado por Deus para que Paulo fosse convertido, fosse batizado, né? E Ananias teve uma importância muito grande no que Paulo traz a nós hoje, né? Então Paulo é uma influência porque alguém ajudou ele a entrar no corpo de Cristo, ajudou ele a ser batizado. Então, às vezes a gente pensa que os mínimos, as coisas mínimas dentro de um corpo, dentro da atuação do dom de alguém, deve ser algo, né, aparente, né? Por exemplo, chegar e pregar aqui à frente, né, ou estar exercendo onde pessoas estão vendo atitudes. Mas Ananias foi um homem que realmente não foi aparente. Ninguém viu ele atuando de alguma forma, mas ele atuou, né? E hoje que nós estamos aqui por causa também de Ananias. E o evangelho de Cristo é pregado hoje porque Ananias contribuiu com este evangelho. Então ele foi muito importante. E pensando nisso, nós estamos falando de dom, né? Vamos começar a pensar a respeito da importância dos dons. Então isso nos leva a entender que Ananias, mesmo parecendo alguém com pouca importância, foi muito importante, e até hoje ele está pregando junto com Paulo, né? Então a mensagem de Paulo é devido à atuação também de Ananias, né, na sua conversão. Nós estamos falando de dons espirituais. Até na semana passada o Ramos usou a carta de 1 Coríntios, né? Hoje nós vamos falar da carta de Efésios, do capítulo 4, 7 ao 16. Mas pensando que essa carta, Paulo ele não ia escrever uma carta, né, simplesmente por escrever. O que estaria acontecendo? Então,
dentro desse contexto de Efésios, estavam vivendo pessoas diferentes, né? Judeus, gentios, agora que estão convertidos a Cristo. Agora, se imagina pessoas que vêm de mundos diferentes, né? Dentro de um corpo agora, pensando de uma forma, agindo de outra forma. E o que estava acontecendo, né? Conflitos. Né? Pessoas pensam de uma forma, pessoas pensam de outra. Então, Paulo agora ele começa a orientar, né? Essa igreja como agir, né? Como ela deve se comportar diante da pessoa de Cristo, né? Como igreja. Então, é muito importante essa carta, é muito rica, né? Porque ela nos traz aquela função de servir a Deus dentro de um dom, né? Algo que vem realmente de Deus e não lá de fora, né? De religiões ou de atitudes de homens. Agora imagina, os judeus eles traziam muito a lei para dentro da igreja e os gentios traziam tradições, culturas, todo tipo de coisa, né? Agora encontra-se tudo isso junto, né? O que causa conflito? Então, Paulo agora está escrevendo essa carta para ajudar essa nova congregação, lá do primeiro século, né, a entender realmente que nós devemos viver em comunhão. Comunhão é a base desse estudo. Né? Eu vou ler a passagem de capítulo 4, para a gente pegar o ponto. Versículo 7 ao 17. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá pelo vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Mas o que é dom? O que é dom? Nós sabemos que no mundo religioso o dom é exercido, no mundo de hoje, de uma forma que foi usada lá no primeiro século, né, para que Jesus fosse conhecido como Deus, né? Então havia milagres, havia curas, havia todo aquele tipo de coisas que eram dons dados por Deus na época, né, aos escolhidos dele naquele momento, naquela fase, onde que a igreja daria início, para que Jesus fosse entendido que ele era o próprio Deus, né? Então tinha uma motivação. Mas hoje nós temos o dom dado por Deus. Tanto é que na passagem ele fala, né? Aqui no versículo 8 ele diz, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então vamos pensar que Jesus, né, desceu à terra, na forma de Deus, e ele ensinou a vontade de Deus aos homens. Né? Ele trouxe a vontade de Deus aos homens. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Está falando de Cristo, é a pessoa de Cristo. Então Cristo, ele levou cativo, né,
aquilo que nos aprisionava, que era o mau entendimento sobre a vontade de Deus. Isso aqui era um mistério para o povo do passado, por exemplo. Um mistério que o povo realmente não sabia. Os judeus achavam que simplesmente eles eram os escolhidos de Deus. Mas o mistério foi revelado em Cristo, né? E Cristo abre que agora o mistério é revelado através dos apóstolos, né? Dos ensinos, da mensagem, que o evangelho é para todos. Amém? Então o evangelho não é somente para os judeus, né? Mas era algo oculto, né? Deus não tinha revelado aos antepassados. Agora, através dos profetas, né? Através dos missionários, dos evangelistas, ele é revelado, né, a todos. O evangelho de Cristo agora é para todos. E vou pegar aqui um outro ponto. E nós sabemos que todos nós recebemos dons. Versículos 7 a 10. Então, todos nós recebemos dons. E esses dons, eles são dados por Deus. Não é um... Sabemos que existe o talento, né? O talento é algo natural que nós temos, né? Que nós usamos no trabalho, usamos em qualquer área de nossas vidas, né? Onde nós fazemos algo melhor, com mais excelência. Mas os dons, eles são espirituais, né? São dados por Deus dentro do raciocínio espiritual e não humano. Então, os dons espirituais, eles são dados para que nós possamos transmitir a vontade de Deus aos homens. E de uma forma prática, que esse texto aqui é uma forma prática, que é ação, é atitude. Então, hoje nós vamos ver esse ponto de ação, que são os dons dados em ação. Então, todos nós recebemos dons. E a raiz dessa palavra dons é a graça, né? A graça concedida. Né? Então, nós recebemos a graça de Deus, onde nós podemos ver a forma de Deus dentro de uma humanidade. Né? Na presença de Cristo, nós fomos orientados, Cristo instruiu pastores, mestres, profetas, e agora nós conhecemos e entendemos que nós temos dons através da mensagem que foi nos dada. Então, nos versículos de 4 a 6, que são anteriores, ficou bem claro que os cristãos eles são unidos, pois há um só corpo, né? Há um só corpo. 4 e 6 ele fala, né? Vamos ler aqui que é importante. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados também é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cristo nos deu a graça, Cristo nos entregou esse dom. E nós devemos entender que todos nós temos, pelo menos, um dom dado por Deus, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é uma graça que nós temos que vem de Deus. Então, versículo 4 a 6 ficou bem claro. Né? Os cristãos são unidos e há um só corpo. Nós sabemos que aí no mundo religioso há diversos pensamentos, diversas ideias, diversas atitudes ou práticas que, às vezes, estão fora de contexto espiritual. Né? Então, é muito importante a gente ficar dentro do que a palavra diz, que há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus. Então, não podemos dividir o corpo. Né? Sabemos que o corpo é movido pela cabeça, que é o Cristo. Membros trabalham, né? Porque a cabeça diz, né? A cabeça ordena. E os membros fazem o que a cabeça manda, o que o cabeça manda, né? O que Cristo manda. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. E há um só Deus, um só Senhor. Então, não podemos dividir isso, né? Então, a comunhão é muito importante dentro desse relacionamento com Deus. E Paulo está nos ajudando. Então,
Imagina se não tivesse a orientação espiritual de alguém quanto a servir a Deus, né? O mundo seria, né, cada um fazendo a sua vontade própria. Mas é muito importante entender que há um só Deus. E nós devemos entender que há uma só palavra. Devemos estar dentro da palavra e não dentro de uma religião. Então existem 7 evidências, né, da unidade que Deus faz, né? Só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Mas existe a 8ª evidência dessa unidade, que é o dom que é dado aos cristãos. Então essa é a 8ª evidência, né, onde Deus dá dons. Todos são unidos, pois todos têm os dons. Versículo 7 e 8, né, diz, vamos ler novamente, né? Todos têm dom, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós, todos têm dom. Então, Cristo subiu, né, e distribuiu esses dons. Mas Cristo está presente porque o corpo está aqui. É representado pela igreja, né? Cristo continua com nós, está junto com nós, é a comunhão com nós. Então, a ascensão de Jesus, a sua interior descida, mostram a amplitude da sua atuação em todo o universo, né, de forma que a sua ascensão não significa o seu afastamento do mundo. Não está afastado dos cristãos. Cristo subiu, mas ele continua presente em nosso meio. Então, nós somos um corpo com Cristo. Então, Deus será sempre Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus está presente em todo o tempo. Às vezes nós pensamos, Jesus está presente na igreja, mas o que é a igreja? A igreja é o corpo, são as pessoas. Então a comunhão existe dentro de um contexto onde Jesus é a base. Seja onde for, né, no mundo todo, mas a comunhão existe porque Cristo determina o corpo, o cabeça, né? Ele é o cabeça e o corpo atua segundo a cabeça, o cabeça. Então ele vai continuar sendo Emanuel, né? Todos receberam dons, pois Cristo, ele tem domínio sobre tudo para encher todas as coisas. Então a doação de dons aos cristãos é um dos modos pelos quais ele faz isto, né? Ele proporciona o dom a cada um de nós, né? Mas vamos pensar que o serviço, ou seja, o ministério que é dado, chamado dom, ele atua para a capacitação. Vamos pensar que aqui ele fala que ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas tem uma finalidade: preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, alguns homens foram escolhidos por Deus, ou são escolhidos por Deus, né, para preparar a igreja, preparar o corpo para a obra do ministério, para exercer o seu dom. Cada um deve exercer seu dom segundo aquilo que ele aprende de Deus, segundo aquilo que é ensinado. O alvo da capacitação, somos capacitados. Então, ouvimos a mensagem, alguém nos ensina, agora estamos aptos para exercer o dom, né? Então, nós aprendemos, né? Como igreja, agora nós temos que fazer, trabalhar, usar os dons. Então, é preciso, depois da capacitação, agora exercer esse dom. Então, os dons da palavra, eles capacitam a igreja, dando condições de funcionar como se deve, ou seja, da forma correta, né? Não uma forma qualquer, mas algo realmente que é de acordo com a palavra de Deus. Então, o termo para realizar algo, né? Alguma coisa assim que nós vamos fazer, mas nós somos conscientes, somos cientes de que aquilo é correto, aquilo que é verdadeiro e está de acordo com a vontade de Deus. Esse é o dom que nós recebemos através da capacitação quando nós ouvimos a mensagem de Deus. E o objetivo é de reunir pessoas, né,
com esse objetivo de trabalhar juntos, no mesmo alvo, né? Da mesma forma. Sabemos que todos somos diferentes, mas o que Deus quer é o que Deus quer, não o que nós queremos. Então, os dons, eles serão exercidos da forma de Deus, né? Nós sabemos que aí fora o mundo diz que o amor é assim, mas Deus diz que não é. Deus diz que é de outra forma, né? O amor não é assim. Então, vamos usar nossos dons com amor segundo Deus e não com amor segundo o mundo. Né? Então, o que acontece? Nós estamos falando de um corpo, nós estamos falando da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, ela cuida de cada um, né, individualmente, porque a igreja, ela apoia uns aos outros. A igreja, ela cuida do bem-estar espiritual das pessoas. Sabemos que também vem benefícios físicos e materiais, mas a principal coisa é cuidar do bem espiritual das pessoas. A igreja deve manter unido o corpo, assim como Cristo determina. Então, como nós estamos usando os nossos dons? Aqui nós vimos que todos têm dons, né? Ninguém pode dizer que não tem um dom. Nós vimos que Ananias, aparentemente, era um homem não muito falado, né? Nem mencionado aqui na Bíblia, em muitos textos, não? Mas lá em Atos ele apareceu. Mas ele teve algo influente, né? Que trouxe Paulo a Cristo através do batismo, né? E hoje nós podemos entender que nós, através da ação, né, de Ananias, fazemos parte também dessa missão, né? Então, Paulo escolheu ser um imitador de Cristo, certo? Que ele escolheu, foi uma forma que ele decidiu. Ele entendeu realmente o propósito, né, de servir a Deus e decidiu ser um imitador de Cristo em todas as áreas de sua vida. E nós, cada um de nós, como nós estamos usando os nossos dons? Vamos pensar que a igreja é um corpo, tem muitas necessidades, certo? Necessidades espirituais, né? Temos salas de aula, né? Precisamos de professores, temos criancinhas precisando de aprender, né? Crianças que estão crescendo dentro de um corpo, né? Que precisam realmente entender esse propósito, que também no futuro elas vão ter que exercer, né? Que é de dar, de doar, né? A vida em prol de uma comunhão. Então, é muito importante pensar que nós temos dons, mas qual é o meu dom? Qual é o seu dom? Como nós podemos entender qual é o dom de cada um de nós? Vamos pensar que quando nós exercemos algo na igreja, nos dispomos a fazer alguma coisa, nós vamos conhecer o dom que nós temos. Por exemplo, né? Vai dar uma aula, faz um teste, né? Será que esse é meu dom? Será que eu estou me dando bem? Vamos supor, é o dom de cuidar de pessoas, por exemplo, né? O dom de cuidar de pessoas. Sabemos que tem muitas pessoas com necessidades. Será que esse é o meu dom? Vamos tentar fazer, né? Porque sem exercício não vamos descobrir qual é o nosso dom. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Não sei se é o meu dom, mas eu estou exercendo. Tá? Estou tentando descobrir se é o meu dom. Porque Deus deu um dom a cada um. Então, há várias diversidades de áreas em que nós podemos atuar com o nosso dom, né? São vários os cuidados. Vamos pensar num grupo de casa, por exemplo, né? Grupo de casa é um exercício onde nós vamos ter atuações diversas dentro, onde pessoas vão ceder casas, né? Pessoas vão servir lá como líderes, pessoas vão servir como auxiliares, pessoas que vão servir com um cuidado lá, né, com lanches. Então você vai ver várias áreas de atuação ali, mas com o fim de um crescimento espiritual, né? Tudo para o fim do crescimento espiritual. Ninguém está ali
para satisfazer a sua própria vontade, mas para exercer o dom de Deus. Então pense no grupo de casa, nós estamos para iniciar agora essa semana, e é algo muito importante, onde nós vamos desenvolver, né, e vamos crescer, vamos nos tornar maduros, né, quanto à vontade de Deus nas nossas vidas, onde nós vamos estudar vários textos que são concernentes à vontade de Deus, e onde nós vamos entender que o nosso dom espiritual, ele vem através daquilo que nós vamos ouvir de Deus. E nós vamos desenvolver isso quando nós exercermos as funções, sejam elas dentro da parte que Deus requer de cada um de nós. Mas para conhecer o nosso dom, nós precisamos, então, fazer algo. Fazer algo. Colocar, como se diz, arregaçar as mangas, né? Colocar à disposição de Deus, certo? Não sei qual é o meu dom, né? Mas eu tento fazer alguma coisa. Sempre estou tentando fazer alguma coisa, né? Para atuar no corpo de Cristo. Mas isso se revelará porque Deus vai revelar, né? E a cada um de nós. A carta de 1 Coríntios, capítulo 12, 27 a 31. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos prestar bastante atenção porque Paulo fala aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Qual é o dom que nós estamos buscando? Qual é o melhor dom que nós temos na função do corpo? Nós sabemos que o corpo é representado pelo aquilo que nós somos, né? A igreja é representada. Por exemplo, nós temos braços, pernas, olhos, né? Nós temos um corpo formado. E cada peça do nosso corpo coopera com a cabeça, coopera com o corpo todo. Então, cada parte faz a sua função e o corpo funciona maravilhosamente. Funciona perfeitamente. Então, o que nós precisamos fazer? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é: nós vamos à escola, nós trabalhamos, nós temos amigos, nós temos namorados, temos namoradas, nós temos o mundo todo à frente. E Jesus disse, lá em Mateus 28, ele disse no versículo 19, vão ao todo mundo e preguem este evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continuem ensinando-os a guardar todos os ensinamentos. Então, qual é o nosso desafio? Colocar em prática, atuar. A nossa função deve ser exercida. Nós temos vários textos na Bíblia que dizem, né, que Deus deu talento a um, deu talento a outro, deu tantos talentos para um, tantos talentos. Então vamos pensar que esse talento é o dom que Deus nos deu, né? Tem muita gente que às vezes enterra o talento, né, como tem o texto lá. Mas tem muita gente que pega e usa esse talento e multiplica, triplica, né? Então, o que nós devemos fazer? Exercer o dom para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva. Então, é muito importante a atuação de cada membro, cada um individualmente atuar. Agora, se imagina se nós chegamos aqui simplesmente para presenciar uma mensagem, né, ou sentar e ouvir algo, né? Mas isso não é. Deus nos chamou para o ministério.
Deus nos chamou para a obra do corpo. E a realização do corpo está em todos. Todos têm função. Então, nós vamos começar os grupos de casa. Nós temos áreas infinitas na nossa vida, na escola, no colégio, na faculdade, onde nós andamos, por onde passamos. E Jesus deu uma missão a cada um de nós, né? Vão e anunciem esse evangelho. Às vezes a pessoa pensa que o evangelho é qualquer coisa. O evangelho é a vida de Cristo, né? O evangelho é Cristo, que é o cabeça de um corpo que é direcionado, né, a fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente usar nossos dons de acordo com a vontade de Deus. Porque nós temos o dom. Amém? Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.